Ok, estamos gravando a nossa transmissão, inclusive com autorização prévia do nosso convidado e palestrante, o Fábio Silva, que temos a satisfação de receber hoje, e o qual eu apresentarei em alguns instantes, tá? Antes, pessoal, eu gostaria de dizer que o LAI, tá, o nosso laboratório de análise socioeconômicas de ciência animal, ele é vinculado ao Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, e nós estamos aqui no campus Fernando Costa, na cidade de Pirassununga, no interior do estado de São Paulo, tá? Periodicamente, nós promovemos esses encontros, que fazem parte de um programa de extensão universitária, que nós chamamos, então, de diálogos no LAI, cujo objetivo é trazer um convidado e poder interagir com ele, como diz o nome do nosso programa, tá? O encontro de hoje, ele conta com apoio especial do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Inovação na Indústria Animal, nós chamamos de GIA, que pertence à Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, a nossa FZEA, também aqui do campus de Pirassununga. Eu solicitaria a atenção de vocês para algumas orientações, para que a gente possa ter um bom funcionamento do nosso trabalho, tá bom? Eu solicitaria, então, a gentileza de deixarem fechados seus microfones e vídeos durante a exposição, depois, na hora dos diálogos, a gente pode, obviamente, usar esses canais, tá? Solicitamos que usem também aqui na sala, ao entrar na nossa sala virtual, seus nomes e sobrenomes, para que a gente possa, então, controlar as presenças e para posterior emissão dos certificados. E receberão certificados as pessoas que se inscreveram previamente no encontro, tá? E os certificados, eles ficarão disponíveis no site do LAI a partir do dia 20 de outubro. O site é www.usp.br/LAI, L-A-E. Agora sim, com muita alegria, tá? Eu gostaria de lhes apresentar o nosso convidado de hoje, o Fábio Silva, que compartilhará conosco o tema Ecossistemas de Inovação conectados às dores do produtor rural. Vou falar um pouquinho do Fábio, para que vocês conheçam, para quem ou não o conhece ainda, tá? O Fábio é zootecnista, formado pela Universidade Federal do Paraná, e tem MBA em Gestão de Projetos. Ele é membro líder da Digorest Startups, comunidade esta que ele vai nos explicar do que se trata, tá? Na Digorest Startups, o Fábio lidera a área de inclusão, diversidade e representatividade. Ele é entusiasta de tecnologias e de inovações, dedica-se ao programa AgriHub, que é uma rede de inovação em agricultura e pecuária, que identifica as necessidades dos produtores rurais e os conecta a startups, a mentores, a empresas de tecnologia, pesquisadores e investidores para promover o melhor ajuste das tecnologias à realidade do campo. O AgriHub é uma iniciativa da FAMATO, que é a Federação da Agricultura do Estado do Mato Grosso, do Senar Mato Grosso e do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Em sua carreira, Fábio foi trainee na Scott Consultoria, foi analista de mercado da bovinocultura de corte do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, e foi gerente de projetos da Associação dos Criadores do Mato Grosso, o Acrimate. Então, Fábio, com essas palavras, desde já, eu já gostaria de deixar aqui o nosso sincero agradecimento para você, tá? E te desejamos uma ótima apresentação. A partir de agora, a palavra é toda sua. Obrigado, meu amigo. Que isso, Augusto. Fico muito lisonjeado por essa apresentação. Até parece que a gente já está trabalhando há 20 anos já, mas faz só 7 anos de formado aí, mas eu já dei uma andada bem legal aí na minha carreira profissional. Fico muito feliz, assim, realmente de poder voltar aqui, né, no LAI e tudo mais, fazer mais uma vez uma apresentação, né, de um trabalho que eu venho realizando, né, a primeira vez foi lá em 2012, né, Augusto, que foi muito legal o trabalho que a gente fez, e agora para mim é uma satisfação muito grande poder voltar e ter novamente esse bate-papo com a comunidade, né, aí de Pirassununga, da universidade. Eu fico muito feliz por isso. Bom, não vou me apresentar mais, né, o Augusto fez isso, só vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. Eu acabei nem perguntando, mas eu acho que está todo mundo ouvindo muito bem o que eu estou falando, né? Tá? Sim, perfeitamente. Legal. Eu acho que já está compartilhando a minha tela.
Sim, estamos vendo. Legal, legal. Bom, deixa eu voltar aqui. Acho que eu já errei tudo aqui. É isso. Só um minuto. Não sei o que está acontecendo, está ficando com a minha barra de tarefas aqui do lado. Estava projetando direitinho, viu, Fábio? Ah, para você está aparecendo perfeito aí? Tá, agora você tirou, né? Mas estava projetando. É só ir lá de novo a apresentação. Aí eu vou te monitorando aqui se está aparecendo ou não. Se estiver aparecendo perfeitamente aí, já vou começar. Você colocou para apresentar de novo, porque você tirou, né? Tirei. Vamos lá, apresentar agora. Isso. Está chegando. Estamos vendo perfeitamente os slides. Bom, não, legal. É que para mim aqui está aparecendo que está com a minha barra de tarefas aqui, eu não sei porquê, mas tudo bem, vamos lá. Bom, então, eu sou o Fábio Silva, né? A gente hoje é responsável pela área de parcerias do AgriHub, né? Essa rede de inovação em agricultura e pecuária, aqui no estado de Mato Grosso. E eu vim falar, né, com vocês, bater esse papo com vocês. Como a gente está nessa apresentação virtual, é melhor a gente fazer o bate-papo no final mesmo do que ficar interrompendo no meio da apresentação. Então, anotem as dúvidas de vocês, as considerações. Se eu falar alguma bobagem aqui, vocês anotem e depois me corrigem e a gente faz um bate-papo bem bacana. Vou falar um pouquinho, então, do que a gente tem vivenciado, tanto profissionalmente, né, ou seja, de uma forma que me remunera, né, que eu sobrevivo, e também de experiências voluntárias, né, que a gente vem acumulando ao longo desse trabalho no mercado de inovação tecnológica, empreendedorismo, comunidades empreendedoras, né, e eu acredito que a somatória desses trabalhos, né, profissional e voluntário, me permitiu enxergar uma conexão, né, entre esses dois universos aí, né, esses dois atores do ecossistema, né, e olhando, saindo um pouquinho da bolha mato-grossense, olhando para o Brasil, a gente percebeu que tem mais gente fazendo esse trabalho aí de relacionamento entre produtor rural e esses ecossistemas de inovação de uma maneira geral. Bom, eu acho que a primeira dúvida que sempre fica, e é muito comum essas dúvidas dentro do próprio ecossistema empreendedor, das comunidades empreendedoras, o que é esse ecossistema de inovação ou ecossistema empreendedor e o que é uma comunidade empreendedora. Muitas vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, e na realidade são coisas distintas, não tem nada, não é que não tenha nada a ver uma coisa com a outra, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A frase que diz tudo, mas não diz nada, né? Mas, enfim, comunidade empreendedora é uma parte do ecossistema, assim, e o ecossistema seria esse todo de maneira resumida, mas a gente vai aprofundar um pouquinho. Então, é importante saber que essas duas coisas não são iguais, e eu acredito que ou vocês já ouviram ou vão ouvir ao longo da carreira de vocês, quando vocês estiverem se relacionando como as pessoas que estão trabalhando com inovação tecnológica voltadas ao agronegócio, ter essa confusão. Ora, estar falando de ecossistema, mas nomeando de comunidade, ou falando de comunidade, nomeando de ecossistema. Então, é importante a gente ter essa noção para conseguir transitar por esses dois níveis do que é uma coisa e do que é a outra coisa. Bom, de maneira bem simplificadamente, comunidade empreendedora, especificamente a Digoreste, ela é um grupo de pessoas, de CPFs, que eu costumo falar, CNPJs, de um determinado local, que se unem para promover várias coisas, vários eventos, promover empreendedorismo, ajudar no acesso a capital, falar de ambiente regulatório, e tudo de maneira voluntária, né? Uma comunidade empreendedora, ela não tem um CNPJ próprio, normalmente, ela se organiza organicamente por essas pessoas, né, que estão ali transitando. Então, no nosso caso, a Digoreste Startups, eu sei que o nome é diferente, eu também tive essa estranheza lá atrás, quando eu ouvi esse nome, mas o Digoreste, no linguajar cuiabano, significa algo que é bom demais.
Por exemplo, o Fábio é de Goreste em agronegócio, né? Quando um cuiabano utiliza essa palavra nesse contexto, está se referindo que o Fábio é uma pessoa muito boa, é ótimo, é exímio quando ele está falando de agronegócio. Então, para ter essa característica de origem, né, você mostrar através do nome de onde vem essa comunidade, o pessoal daqui, né, nós aqui em Cuiabá, da Embaixada Cuiabana, entendemos que a palavra de Goreste seria bem oportuno. E então a gente se organiza aqui de várias maneiras. A gente tem várias verticais de trabalho, como o professor Gabriel disse ali atrás. Eu sou responsável pela área de inclusão, diversidade e representatividade. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando só de população preta, dos negros e pardos. Eu estou falando de equidade de gênero, eu estou falando de incluir, nesse contexto de empreendedorismo tecnológico, a população LGBTQI+. Estou falando de, no estado como Mato Grosso, tem várias unidades de conservação indígena, terras indígenas, eu estou falando de incluir essas pessoas dentro desse contexto. Eu estou falando de olhar para a população PCD e mostrar que eles também podem inovar e usar as inovações tecnológicas para ganharem as vidas delas, para poder resolver alguns problemas, às vezes o próprio problema delas, né? Então, toda essa área, todo esse grande guarda-chuva que envolve muita coisa, falar de inclusão, diversidade e representatividade, hoje fica sobre minha responsabilidade. Obviamente, eu não faço tudo sozinho, sou apenas um veículo dentro da comunidade como líder para que todos esses grupos consigam ter voz e vez e palco para que, de fato, elas sejam incluídas, elas nos tornem a nossa comunidade mais diversa e, principalmente, ela tenha um lugar que ela possa dar representatividade a esse grupo e inspirando outras pessoas a seguirem o mesmo caminho. Posso falar isso com a maior clareza e sinceridade possível. A gente não encontrou outras comunidades no Brasil que tenham uma vertical específica para isso, para trabalhar esse tema. E isso é tão importante, eu acho que todos concordam que não basta mais a gente ficar apenas não discutindo esse assunto. Eu acho que discutir as questões de inclusão, diversidade e representatividade em todos os contextos da nossa sociedade, em todos os recortes que a gente pode fazer, seja no ambiente profissional privado, no ambiente profissional público, é necessário. E falar no empreendedorismo não seria diferente. Então, a gente tem outras áreas além dessa área que eu coordeno. A gente tem uma área que é só para agronegócio, temos uma área que é só para tecnologia, para marketing, para vendas, né? Todas essas áreas são lideradas por pessoas da comunidade que dedicam tempo, intelecto para desenvolver ações para a comunidade. E a de Goreste não está sozinha, isso aqui é só um breve recorte que eu fiz do site lá do Startup Base da ABS, né, da B Startups, Associação Brasileira de Startups, depois vocês procurem ela lá, e existem várias comunidades espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, eu não sei o nome da comunidade que vocês aí em Pirassununga, mas provavelmente se tem um grupo se organizando, se tem um grupo querendo trabalhar em prol da comunidade, fazer com que novas pessoas se inspirem a seguir por esse caminho do empreendedorismo, e se você tem interesse nisso, junte-se a essas pessoas e faça isso acontecer. Quando eu falo para dar característica de origem, repare só que tem uma comunidade que fica em Bauru, né, que se chama Sandwich Valley. Eu acho que para vocês que estão aí em São Paulo, falar do Bauru não é nenhuma novidade. Então, eles entenderam que, chamando o ecossistema, a comunidade deles lá de Sandwich Valley, daria uma característica de origem, né? Afinal, é um sanduíche lá, assim como a gente tem a Manguezal, lá no Nordeste, enfim, a gente tem por exemplo, o Vale do Pinhão, que fica lá no Paraná, enfim, tem várias comunidades espalhadas por aí, e a 011 que fica na capital, lá em São Paulo. Então, se você tem interesse em entrar para esse universo, eu acho que o primeiro caminho é você começar a fazer parte da sua comunidade. Bom, e o que uma comunidade faz? Bom, a comunidade está no centro de tudo, por várias pessoas de maneira voluntária. No primeiro momento, a comunidade é responsável por dar suporte e realizar conexão. Então, essa comunidade ela tem, por característica, ajudar novas pessoas que querem entrar na comunidade, além de tudo, fazer conexão. Às vezes eu tenho uma startup numa fase mais inicial e eu preciso de algum tipo de conexão. A comunidade é esse lugar. A comunidade também, ela desenvolve cultura.
e cada comunidade tem a sua cultura. Né? Não tem como a gente falar a melhor cultura é a cultura da Digoreste ou da 011. Não. Cada comunidade tem o seu jeitão, tem a sua forma de trabalhar e é natural dela. Então, nós aqui nos organizamos por verticais de trabalho com líderes específicos e um grupo de pessoas voluntárias trabalhando junto. Outras comunidades se organizam de maneira diferente. Meio que eu falei um pouquinho da questão de conexão, mas a comunidade também é responsável por falar aí, das questões de acesso ao mercado. Então, quando eu tenho a minha solução, a minha startup rodando, a comunidade é um ponto bem interessante para eu começar a falar, né, com o meu público-alvo, com pessoas que possam ter interesse para isso, e ali, através de conexões, eu conseguir ter mais acesso ao mercado. É na comunidade também que a gente costuma encontrar talentos, né? Então, lá dentro da comunidade tem gente de todo tipo. Nos eventos, agora virtuais, mas antes presenciais, né, a gente basicamente trocava uma ideia todo mês, toda semana, dependendo da periodicidade, com várias outras pessoas com habilidades diferentes que podem ser complementares na minha, e dali, literalmente, pode surgir uma startup daquele ponto, pode surgir uma empresa inovadora. Então, é muito importante essa questão do talento. Da mesma forma, nessa comunidade, a gente vê as pessoas que têm capital e têm interesse em investimento em startups estarem presentes. Então, é muito importante essa questão do acesso a capital no ciclo de vida de uma startup, né? E a comunidade é esse lugar. Além de tudo, a comunidade, ela tem que ter esse espaço para a discussão do ambiente regulatório, principalmente desse viés aí da inovação tecnológica, para que isso não seja travado, né? Para que a gente consiga ter um ambiente mais amigável aos empreendedores. Então, a comunidade trabalha tudo isso, né? Às vezes é uma pessoa trabalhando tudo isso, às vezes são várias pessoas trabalhando tudo isso, mas imagine que, de maneira voluntária, a comunidade ela tem esse papel de promover todos esses 6 pilares de uma boa comunidade. Mas então, né, o que é esse ecossistema de inovação? O que é esse ecossistema empreendedor? Se não é o que eu estava explicando que é a comunidade, o que é? Bom, eu gosto muito da definição que eu encontrei nesse site aqui, porque ela é bem simples e direta, né? Então, ecossistema empreendedor ou de inovação é esse ambiente formado pelos mais diversos stakeholders, né, ou partes interessadas no empreendedorismo, na qual essa interconexão, né, entre essas pessoas, a extinção de hierarquia. Então, eu não tenho hierarquia, não é porque o Fábio que está como líder, que ele é um chefe do restante da comunidade. Não tem hierarquia, né? E tem um dinamismo muito grande, e todo esse povo junto, eles conseguem apoiar ações de empreendedorismo, né? Para que, de maneira colaborativa e em rede, para que esse empreendedorismo surja ali, né, dentro daquele lugar. Esse outro autor aqui também que eu andei pesquisando, ele coloca de uma maneira um pouco diferente, mas é muito similar. Ele fala que um ecossistema empreendedor de inovação ele é quase que um território inovativo. E na concepção dele, seria todo aquele ambiente em que seu dinamismo, seu capital humano, a infraestrutura, facilita a imersão de tecnologia, de inovação e, consequentemente, promove um desenvolvimento econômico e sócio-regional. Ora, então a gente está falando que esse ecossistema, ele é muito grande, ele faz muita coisa e a partir desses atores, né, que estão nesse ambiente, eles conseguem favorecer que a inovação surja. Eu peguei esse GIF aleatoriamente, porque isso aqui me dá uma noção muito grande de ecossistema. É por isso que a gente chama de ecossistema, porque são várias árvores que estão dentro daquele ambiente, questão de montanhas, são questões de nuvens, ou seja, todo esse ecossistema, com seus vários atores, cada um com seu interesse específico de trabalhar com suas entregas que têm que ser feitas, eles trabalham hora junto, hora separado, mas sempre em prol de favorecer que um ambiente para o surgimento de inovação tecnológica, de empreendedores, de startups, surjam constantemente. E no final do dia, o que vai importar é que mais empreendedores, mais startups surgirem em algum lugar, a tendência é que, de fato, o desenvolvimento econômico socioambiental vai ser mais nota fiscal emitida. E mais nota fiscal emitida significa mais imposto para governo, que também significa que se o cara está emitindo mais nota, provavelmente ele vai precisar buscar mais talentos dentro desse ecossistema. E aí a gente começa a identificar as pessoas que fazem parte, né? As pessoas não, os atores que fazem parte
desse ecossistema. Se eu estou pensando em talento, eu estou olhando para a universidade, institutos federais, escolas técnicas, né, outras universidades particulares e públicas, né, porque é ali que vai estar o meu talento. Se eu estou pensando em investimento, eu sim estou olhando para os bancos que fazem investimento e tem uma carteira específica para o investimento de alto risco, que é investir em startups. Eu também estou olhando para outras instituições, às vezes, investidores anjos, fundos de investimentos alocados naquela região, né? Eu estou olhando para a própria comunidade empreendedora, que ela permeia todos esses atores do ecossistema, mas ela tem um trabalho muito claro ali de ser esse ponto de encontro entre essas pessoas para discutir colaborativamente, sem hierarquia nenhuma, né, ali dentro de todos aqueles aspectos que eu falei. Então, eu vou estar como comunidade inserindo em contexto de discussão com o governo para toda a questão de ambiente regulatório. É ali também que eu vou estar olhando para essa comunidade, vendo quem são esses investidores que estão ali dentro, quem são aqueles investidores que estão no ecossistema e podem ajudar aquelas pessoas que estão buscando conexões com isso na minha comunidade. Então, vejo como é, de fato, um ecossistema, né? Todo mundo trabalhando junto, às vezes separados, mas em prol sempre do mesmo futuro. É como se a gente tivesse uma estratégia da empresa, né? A estratégia traçada para a empresa é: vamos promover o empreendedorismo, a inovação tecnológica, o surgimento de novas empresas de base tecnológica. Essa é a missão de todo mundo, a estratégia de todo mundo. Só que quando a gente cai para o nível tático operacional, cada um ao seu modo, isoladamente ou colaborativamente, trabalha junto para que isso aconteça. Esse cara, o Daniel Eisenberg, ele escreveu esse artigo e eu acho muito legal quando a gente está pensando em ecossistema empreendedor falar dos principais pontos, dos tópicos, que ele mesmo destaca nesse artigo dele. O primeiro ponto, e que eu acho que é o maior tapa na cara de todo mundo aí que está falando de ecossistema, pensando em comunidade também, é que assim, cara, o Vale do Silício é o Vale do Silício porque as condições foram propícias para que eles fossem o Vale do Silício. 50 anos atrás, quando eles começaram, eles tinham algumas potencialidades, eles tinham algumas coisas que permitiam eles crescer e se desenvolver daquela forma. Essas condições é diferente em Pirassununga, é diferente aqui em Cuiabá, é diferente no Acre, é diferente, sei lá, em Pernambuco. Então, não dá para a gente querer imitar o Vale do Silício. Isso leva à segunda consideração dele. Todo o ecossistema deve ser moldado com base nas suas potencialidades locais. Se eu estou em Mato Grosso, no maior estado agro do país, onde 52% do PIB de Mato Grosso é agro, é movido pelo agronegócio como um todo, não faz sentido eu pensar somente em desenvolver, por exemplo, as questões das health techs, um ecossistema com base em soluções tecnológicas para a saúde. Eu tenho que desenvolver isso? Tenho, mas eu tenho uma potencialidade muito forte para o agro. Então, faz todo sentido, desde o princípio, eu pensar que esse ecossistema tem que ser preparado para o agro, né? Além de tudo, a gente tem que envolver, desde o início, o setor privado. Não é que o poder público, de maneira geral, o setor público, de modo geral, não possa estar envolvido. Pelo contrário, ele é um grande ator do ecossistema. Inclusive, se a gente lembrar, o papel da comunidade que discutiu o ambiente regulatório é justamente com o governo. Ela vai bater lá na portinha da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de cada estado, de cada município, se tiver, e vai falar: olha, a sua legislação não está sendo boa, propícia para promoção da inovação tecnológica, do empreendedorismo. Então, você vai discutir isso. Então, precisamos sim envolver o público, mas o setor privado ele tem papel primordial, né, desde o início, para que isso aconteça. Peguem o caso do pessoal lá de Santa Catarina, da ACAT, né, da Associação Catarinense de Tecnologia. Desde o início, as empresas de tecnologia que estavam lá entenderam que eles tinham que criar algo mais. Eles tinham que ir além, não podiam ficar dependendo somente do governo. E foi o que eles fizeram. Hoje, se a gente for colocar qual é o principal ecossistema de inovação tecnológica do Brasil, no top 3 você vai encontrar Santa Catarina, provavelmente entre primeiro e segundo, disputando literalmente cabeça a cabeça ali na corrida de cavalo com o pessoal do Porto Digital, lá do Recife,
né? Então, isso mostra o poder que esses dois ecossistemas entenderam e colocaram no setor privado desde o início para que eles construíssem esses ecossistemas fortes e que são referência para todos os outros dois espalhados pelo Brasil. Além disso, a gente tem que favorecer as soluções que têm alto potencial. Não adianta a gente ficar pensando que, por exemplo, um exemplo nosso do agro. Não adianta eu ficar pensando que só com software de gestão de propriedade rural eu vou ter um alto potencial. Se a gente digitar aqui agora, o Google, vai ter pelo menos uns 10 anúncios, ou seja, o cara está usando o Google Ads ali, colocando técnicas de SEO, pagando para a publicação dele aparecer no topo, de gente que tem software de gestão de propriedade rural. Se a gente colocar para outros setores, vai ser a mesma coisa. Então, qual é o potencial, qual é o alto potencial que uma solução como essa entrega? Olha, isso é bem diferente se eu estiver falando de colocar algumas questões como IoT, como colocar machine learning, blockchain, qualquer outras tecnologias da moda que tem alto potencial de desenvolvimento, de impacto, seja um alto potencial para você, numa visão de investidor, tem um alto potencial de você retornar esse investimento em startup. Enfim, a gente tem que pensar em coisas que, de fato, podem mudar o jogo. Além disso, tem que ter case de sucesso. É muito comum a gente sempre lembrar, de qual ecossistema que você é? Eu sou, sei lá, de Cuiabá. E qual que é o case de sucesso de vocês? No nosso caso, a gente tem o Estuda.com, que é uma EdTech, né? uma startup da área de educação. É o maior case de sucesso aqui de Mato Grosso. Né? Eles entenderam que a melhor forma de um estudante conseguir se preparar para o Enem era resolvendo provas anteriores do Enem. O que eles fizeram, criar um sistema em que, além do barril, para a gente aí que é das ciências agrárias, né, aquele barril com tábuas de diferentes tamanhos, o aluno vai respondendo, cada vez que ele vai respondendo, o sistema vai entendendo qual é a limitação dele. Por exemplo, pode ser história do Brasil no período de Getúlio Vargas. Esse sistema começa a colocar mais e mais questões para esse aluno, a ponto de que ele vai nivelando esse barril a todo momento para esse aluno ficar mais preparado para o Enem. Esse ano, em plena pandemia, eles conseguiram fazer um exit, né, vender a startup dele para uma outra empresa, né, por valores que eles não nos revelaram, mas, de fato, é o nosso grande case de sucesso, né, entre outros, e que estão vindo aí, que a gente tem uma expectativa bem interessante. Além disso, a gente tem que enfrentar essa mudança cultural de frente. Quando a gente está pensando, então, nesse ecossistema, não é todo mundo que vai estar preparado ou que já está sensibilizado ou mesmo evangelizado para todo esse contexto de empreendedorismo tecnológico, de falar de inovação, de startup, esse dinamismo, de hierarquia e tal. Nem todo mundo está preparado. Então, quem está à frente desse ecossistema, trabalhando nesse ecossistema, a todo momento vai ter que parar, às vezes, e ao invés de ter uma discussão mais à frente numa régua de ecossistema, ter uma discussão mais inicial, explicando 1, 2, 3 vezes para que essa pessoa de fato entenda e consiga mudar aquela cultura, né, dela, de que não é somente por um modelo tradicional de empreendedorismo que existe possibilidades, existe uma nova vertente de empreendedorismo com base em tecnologia que tem um grande potencial também. Tem esse exemplo que ele fala aqui, né, de estressar as raízes e lidar com a escassez, que no artigo ele usa o exemplo das parreiras, né, dos pés de uva lá, que eu não tenho certeza como é que chama. Mas, enfim, né, e ele fala que no momento em que você causa um estresse hídrico, né, nas raízes dessas plantas, o fruto tende a ficar mais adocicado, ficar mais doce, né? Isso melhora, entre outros processos aí no beneficiamento da uva, produção de vinho, etc. Então, ele fala a mesma coisa para um ecossistema empreendedor. Imagine um ambiente empreendedor em que capital para investimento seja liberado. Todo mundo consegue. Eu preciso de 200 mil para desenvolver uma startup. Toma. Eu preciso de $500 mil. Toma. Eu preciso de 10 mil. Toma. A gente está criando um ambiente em que as pessoas, né, vão estar muito acostumadas a ter esse investimento. Vai ser muito fácil, né, conseguir isso. E aí a gente volta naquela questão de ter, né, soluções de alto potencial. Se todo mundo consegue investimento, eu não preciso criar uma solução que tenha um alto potencial. Qualquer coisa que eu produzir e entregar esse ecossistema, eu vou conseguir investimento, eu vou conseguir uma grana, vou me manter por um tempo, posso ter ou não sucesso no futuro, enfim. Vocês entenderam a lógica? Então, eu consegui estressar essa raiz, né, ou
proporcionar esse ambiente que ele tem que ter grana, mas que tem uma certa escassez ali, assim, é importante para a gente, de fato, criar empreendedores mais cascudos, mas que tenham essa pegada de entender que empreender não é somente sim, né? Você não vai sempre se dar bem, vai ter momentos que você vai ter algumas dificuldades no seu caminho. Ele também fala aquela questão da gente sempre tem essa mania, né, do ser humano, né, de colocando os nossos grupinhos, né, formando os nossos clusters. Então, a gente tem um ecossistema enorme, né, rodando no Brasil, mas a gente já formou um cluster que fala só de agronegócio. Dentro desse agro ainda tem aquela galera que fala só de agricultura, fala só de pecuária. Não, mas pecuária para mim é tudo. Eu não quero saber de pecuária, eu quero saber só de aves, de agricultura. Então, a gente vai clusterizando. Isso é um pouco perigoso, porque a tendência é que a gente fique cada vez mais preso àquela bolha. É a mesma bolha sua do Instagram, do Facebook, do YouTube, que você entra lá para ver um vídeo, quando você vê, você está vendo milhares de vídeos iguais e você está lá. Né? É um pouquinho parecido. Como a gente vai formando esse cluster, a gente começa a discutir sempre com as mesmas pessoas, sobre os mesmos assuntos, ficando preso àquele mundinho nosso. E isso pode ser maléfico para esse ecossistema, porque acaba aquele princípio básico do colaborativismo e do trabalho em rede. Eu preciso, sim, ter a minha especialização, mas eu preciso mais ainda ter uma visão diferente. Imagine como o Fábio pode criar uma startup, que seja, se ele não conversa com o pessoal que é da área de tecnologia, ou mesmo do pessoal que é do design, do marketing. Como que eu vou conseguir fazer isso? Eu preciso ter essa conversa, eu preciso ter essa interconexão. Então, a gente tem que cuidar muito para não clusterizar demais o nosso ecossistema. Por fim, é o que a gente estava comentando lá atrás de ambiente regulatório. Né? Se o seu ecossistema ele é um pouco atrasado nesse sentido, ele é aquela coisa que a gente chama que atrasa e atrapalha a vida do empreendedor, é bom ter um olhar bem crítico para esses marcos legais, diminuindo a burocracia e também os ambientes reguladores. Galera, então, vendo isso, todo esse movimento, comunidade, ecossistema, a gente começou no agro, aqui em Mato Grosso, a gente começou a olhar para o horizonte e ver que tinha uma onda que estava chegando. Era uma onda bem clara na nossa cabeça, e a gente começou a ver ela chegando, ia bater a porta do produtor rural, literalmente a porteira dele, né? Cada vez mais valorizado no sentido. Chegava a do produtor falava, viu? Primeiro que chegava todo diferente do que ele está acostumado. Chegava de tênis, de bermuda, uma camisetona, escrito algum código lá e tal. O produtor não entendia nada, porque ele falava, olha, minha solução usa machine learning, é protegido aí com blockchain, depois cai no meu analytics, que vai me dar um insight para você tomar uma decisão. O produtor falou, peraí, que nem que você está falando, né? E o produtor não entendia. E cada vez mais o ambiente que o AgriHub foi criado, como o Gabriel falou muito bem lá atrás, existia um relato, né, desses produtores que, tipo, essa gurizada estava indo lá e eles não estavam entendendo nada que eles estavam falando, não estavam entendendo nada mesmo. Não sabia que mundo era aquele. E nós, dentro do sistema formado, começamos a pensar, poxa vida, então o que está acontecendo? Vamos começar a estudar esse mercado, ver o que é isso, né? Dentro do sistema formado, como o Augusto disse muito bem, existe o IMEA, né, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que é um instituto que vai estar olhando para todos esses dados, todas as informações, as possíveis tendências de mercado que vão acontecer. Então, lá atrás, esse olhar técnico e crítico de tendências e macro tendências de mercado, a gente conseguiu identificar que essa onda das agritechs, das agrotechs ou das startups do agro ia chegar. Então, no ano de 2016, em outubro de 2016, foi criado o AgriHub, né, que é essa rede de inovação em agricultura e pecuária, que eu vou explicar mais para frente aí o que faz e como faz, para todo mundo ter uma ideia bem legal, mas foi justamente para surfar essa onda que estava chegando. Lá atrás a gente já se adiantou e começou a remar antes dela para a gente pegar essa onda, e quando todo mundo
estiver olhando para essa onda, a gente já estaria surfando ela, já teria alguns resultados, já estaria um pouco à frente. Então, foi realmente uma decisão bem inovadora por parte do Sistema FAMAT aqui em Mato Grosso, de olhar para esse mercado, olhar para esse segmento que estava surgindo, criando, né, esse hub de inovação do agronegócio. É o primeiro hub de inovação do agronegócio no Brasil. E depois disso veio alguns outros. Né? A gente tem aí o pessoal lá na Bahia, da Ciclo Agritech, que é uma aceleradora. Então, eu não sei até que ponto todos estão familiarizados com os termos, desculpe se eu for um pouco ter um assunto muito básico, mas a gente costuma falar que a aceleradora é justamente aquela empresa, né, aquele investidor, de modo geral, que coloca uma grana em troca de uma parte da sua startup, normalmente, e para você conseguir, literalmente, acelerar o seu negócio, acelerar a sua startup. Mas não é só grana, né? Vem aí junto aí o conceito do smart money. Então, eu dou grana para você, sim, e além disso, eu te proporciono algumas outras coisas, como acesso a alguns mentores ou algumas pessoas que são interessantes e importantes para o seu negócio, a mentorias, cursos, enfim, todo um tipo de capacitação para esse empreendedor, esse seu negócio, de fato, deslanchar. Então, vejam a diferença. Nós optamos por ser um hub de inovação. Né? Voltando novamente, o hub, na área da tecnologia, nada mais é que um ponto de encontro e distribuição de alguma informação. Um outro exemplo seria um hub de aviação. Né? São Paulo é um hub internacional de aviação, recebe voos de todo o mundo e depois distribui pelo Brasil, assim como Cuiabá é um hub regional. Né? A gente recebe voos principalmente de outros grandes aeroportos do Brasil e distribui para o interior de Mato Grosso e Brasil também, né? Indo mais para a região norte. Então, isso é um hub, né? Esse ponto de encontro e distribuição dessa informação. Já é diferente, já é um conceito fundamental para diferenciar o que o pessoal da Ciclo lá na Bahia está fazendo com o que a gente está fazendo aqui. E, bebendo da experiência do AgriHub, né, a CNA, né, o sistema CNA-Senar, criou o AgroApp, né? E para todo mundo aí, então, a Confederação Nacional de Agricultura do Brasil, a Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar Central, lá em Brasília, eles entenderam essa experiência que a gente teve muito boa aqui no Mato Grosso e falaram, poxa, isso pode ser aplicado para outros estados. Lembre, eu estou numa iniciativa aqui, a AgriHub, que ela é regional, ela fala só de Mato Grosso, mas ela é, em última instância, vinculada ao sistema CNA. Ela é dessa parte da representação, desse ambiente de representação do produto rural. Então, bebendo literalmente das nossas boas experiências, o AgroApp foi para outros estados. Começou no ano de 2019, né, levando para 5 estados, né, de cada região do Brasil. Então, um estado no norte, um no nordeste, mais um no centro-oeste, sudeste e sul. E agora, 2020, em plena pandemia, a decisão do sistema CNA foi fazer com que o AgroApp chegasse a todas as unidades da federação. Então, além do AgriHub, esse número 5, esses 6 outros 21 estados, né, acho que a exceção deve ser o DF, mas coloque 20, então, receberam as primeiras iniciativas do AgroApp. E o que eu vou falar para frente do que a gente faz e fez é um pouco do que eles fazem também. Um pouco não, é bem similar ao que eles estão fazendo. Mas não é só nós aqui, não é só dentro desse ambiente aí de produtores rurais querendo falar de inovação tecnológica que isso acontece. A gente tem uma outra vertente muito legal, e aí eu levo para São Paulo, que é justamente o pessoal do AgTech Valley, né, o Vale do Piracicaba. E ali juntou uma galera, né, uma galera muito boa para falar de inovação no agro. Afinal de contas, a gente tem um dos principais centros de excelência em pesquisa, educação e extensão para o agro é de Piracicaba, é Exalc ali realmente. Então, tem muito potencial para surgir, através da pesquisa, novas soluções tecnológicas, né? Lembrando que se não tem o P e o D, não tem o I, né? Dentro do processo de inovação. A gente tem também ali o AgTech Garage, fica aí em Piracicaba. É legal falar da Fundação Shuji Nishimura, né? Da fundação vinculada à JAC, e eles fazem um trabalho muito interessante. Eles têm um dos primeiros cursos em que você não está prometendo um diploma no final do curso para esse aluno, você está prometendo um projeto de startup para ele. Então, a lógica daquela esteira
de universidades em que você entra sem um diploma e sai com um diploma é mudado. Ali você entra na faculdade, né, e no primeiro semestre você já começa a desenvolver suas competências e habilidades com base em problema, resolvendo problemas. E espera-se que, ao final, você tenha um projeto, de fato, que possa atender uma demanda real do mercado ou até mesmo uma demanda da Jacto ali. É legal falar também do Start Agro, né, que é um hub aí de notícias relacionadas a esse universo de inovação tecnológica. O pessoal tem trabalhado muito bem. Então, São Paulo está bem distribuído quando a gente está falando de inovação tecnológica. E a gente tem desde Piracicaba, passando por Campinas, que vem muito forte aí também, o pessoal de Pompeia, como eu falei, na Cruz de Nishimura, São Paulo capital, enfim. Tem muita coisa legal acontecendo em São Paulo. Tem também o pessoal do Paraná, eles criaram aí, acho que a primeira aceleradora de startup focada no agro, que é a SFP Vale, que é vinculada à Sociedade Rural do Paraná. Então, mais uma vez, produtores rurais entenderam que eles poderiam ajudar ou tornar menos traumático essa parte de inovação tecnológica para o agro, criaram uma aceleradora, selecionando seus projetos lá, colocando investimento, né, e fazendo esses projetos rodarem. É importante falar também de Minas. Aí Minas está vindo num contexto muito legal, né? A gente sabe que Uberaba aí é a capital do Nelore, né? Então, ali o pessoal tem trabalhado muito forte em falar de tecnologia voltadas à pecuária, especificamente à bovinocultura de corte, né? E a gente já viu algumas soluções interessantes saindo ali de Minas Gerais, ali de Uberaba, desde soluções em que, através da câmera do seu celular, você consegue ter uma estimativa de 95% de precisão, de acerto do peso de um bovino. Você aponta para o boi, tira basicamente uma foto e o sistema aí, né, de machine learning, inteligência artificial, já consegue ter um acerto de 95%. Então, a relação com o agro, quando a gente está falando de ecossistema, ela é muito clara, porque todos esses lugares entenderam que eles tinham, de alguma forma, um potencial muito grande para ser mais esse ator dentro desse grande ecossistema, né? E eles se inseriram ali justamente para falar, opa, peraí, aqui em Minas Gerais, especificamente Uberaba, é importante a gente falar de inovação tecnológica focada em pecuária. Assim como para nós aqui no AgriHub em Mato Grosso, é importante a gente falar de pecuária, é importante a gente falar de agricultura, é importante a gente falar de todo esse contexto do agro, e assim por diante. Então, a todo momento eu sempre brinco, às vezes eu estou em discussões dentro do ecossistema, e a galera aqui em Cuiabá falando, pô, a gente tem que investir em soluções para logística, vamos falar de transporte de modo geral, tem também a questão do varejo, tal. E aí, no último instante, se não eu ou alguém antes de mim, lembrar, sim, o agro também, simplesmente, né, o estado mais agro do país, numa das últimas opções, vem à cabeça das pessoas aí falar de inovação tecnológica no agro. O Augusto já falou, o AgriHub, então, é essa rede de inovação em agricultura e pecuária que identifica as necessidades dos produtores rurais e depois conecta com quem pode resolver. E aí, para mim, realmente não importa se é uma startup, se é um mentor que está ajudando uma startup, se é uma empresa de tecnologia mais madura, se são pesquisadores, se são investidores, enfim. Toda essa galera, de alguma forma, ela pode ajudar a promover um ajuste mais adequado dessa tecnologia ao campo. A gente sempre lembra, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente está pensando em desenvolver, porque é muito fácil a gente estar dentro no meu caso aqui, do meu escritório, do ar-condicionado, pensando no mundo lá fora que está 42 graus. Né? Então, a gente tem que, de fato, botar a cara na rua e fazer esse melhor ajuste à realidade do nosso cliente. Em última instância, aqui, o AgriHub, ele trabalha vários projetos. A gente tem um guarda-chuva considerado já de subprojetos que também se dividem em outras atividades para trabalhar. Começando com o coração desse projeto, é o que a gente chama de rede de fazendas alfas. A rede de fazendas alfas é o lugar em que a gente mapeou, convidou, selecionou e continua trabalhando até hoje os produtores que a gente considera mais inovador aqui do estado de Mato Grosso. Então, são os caras que são visionários, que são abertos a pesquisas, abertos ao novo, têm uma tolerância ao risco, porque eles entendem que tudo isso é importante para a inovação tecnológica. Então, esse cara, quando ele está falando que vai adquirir o serviço de uma startup lá para a fazenda dele, ele sabe que aquilo pode não dar certo. E não dando certo,
é um risco que ele está assumindo. Por isso que ele tem que ser tolerante ao risco. A gente fala também do desenvolvimento de ideias. Nem sempre, muito importante, até esqueci de falar, na rede de fazendas altas, são esses produtores que vão dizer para mim quais são as demandas que eles possuem. Eu tenho problema, sei lá, no processo de monitoramento de pragas, de doenças de daninho. Ou não, eu tenho um problema no processo de pesagem de gado, ou de contagem de gado, ou, sei lá, de quantificação de matéria seca no pasto por imagem. Entendeu? Então, todos esses caras, eles vão me falando dos problemas que eles têm, e aí, depois, com esses problemas, com esse coração do projeto, que são as demandas, eu começo a olhar para o mercado. Se eu olho para o mercado e não tem nenhuma solução pronta ou ajustada à realidade desse produtor, a gente entra num projeto que a gente chama de desenvolvimento de ideias. Aqui é quando eu enquanto ator desse ecossistema, como AgriHub, eu começo a conversar com a comunidade empreendedora, falando, olha, eu tenho essas demandas, eu sei que tem uma galera aí que pode resolver esse problema dentro da comunidade. É aqui que eu estou falando, às vezes, a nível de governo, falando, olha, a gente precisa de política para desenvolvimento de startups focadas no agro, olha o tanto de problemas que eu tenho aqui, né? Então, a gente começa a estimular que soluções novas sejam criadas, né? E aí eu desenvolvo hackathons, que seriam aquelas maratonas de desenvolvimento de solução. Eu crio essas maratonas aí para que as pessoas, dando esses desafios reais dos produtores rurais da rede de fazendas altas, coloquem esses desafios reais e no final de semana os participantes entregam um protótipo de solução para esse problema. Além disso, realizamos eventos os meetups, né, aqueles encontros informais para discutir agro e outras questões. Mas a ideia principal aqui é que, se eu não tenho solução para esse problema, é através do desenvolvimento de ideia que o AgriHub vai trabalhar. Por outro lado, se eu olho para o mercado e já vejo alguma solução pronta, eu promovo Conexão AgriHub. Nada mais é que eu colocar essa startup, essa empresa de tecnologia, na cara do gol. Nesse evento, eu mapeio, então, qual é a dor desse produtor rural e levo as startups que solucionam aquele problema. Por exemplo, se eu for para Juína, no noroeste do estado do Mato Grosso, é uma região predominantemente de manejo sustentável de floresta, algumas madeireiras regulares e pecuária. Não faz muito sentido eu levar para essa região uma solução de soja, que vai atender o problema de soja. Então, eu levo startups mais para pecuária, para aquela região. Agora, se eu for para Sorriso, faz todo sentido eu levar alguma solução focada na sojicultura, na milhocultura, porque simplesmente é o maior estado produtor, é o município que mais produz soja no mundo, né? É o município de Sorriso. Então, a gente tem esse trabalho de inteligência de entender qual é a dor e onde está essa dor, e quando nós realizamos esse evento nesse município, eu levo soluções que são mais adequadas para aquele grupo de produtores que me relatou aquele problema. Além disso, a gente tem o AgriHub Play. O AgriHub Play é uma forma que a gente encontrou para desmistificar a tecnologia para o produtor rural, para o público do agro de maneira geral, mas para todos os interessados. Então, por meio de vídeos, por meio de texto, por meio de áudios, né, a gente cria conteúdos que vão desmistificar a tecnologia. Um exemplo é quando a gente faz reviews de tecnologia. Eu peguei nesse último mês nosso de agosto, nós lançamos mais de 3 reviews de tecnologia voltados para o agro. Então, lá no nosso YouTube, a gente colocou a TPDC, o Farmbox e o AEGO. São todas soluções voltadas para o monitoramento de pragas e doenças daninhas. Eu consegui uma licença da versão premium dessas plataformas, usei elas, entendi como funcionava, e então eu fiz um review dessa tecnologia. O AgriHub, né, fez um review dessa tecnologia. Além disso, como eu falei lá atrás, o produtor rural estranhado e estranha até hoje esses termos que a gente utiliza no mundo da tecnologia. Então eu coloco lá o que é Big Data. E um vídeo rápido, de 4 minutos no máximo, acho que é 3, na realidade, o tempo total que a gente tenta fazer, eu explico bem simplificadamente, na linguagem do produtor, o que é o Big Data, o que é o Analytics, o que é o blockchain, por aí vai. Tem várias tecnologias, a gente tem esse conteúdo saindo aí toda semana, né, a nossa meta, para a gente conseguir desmistificar a tecnologia.
Por fim, eu queria falar de um outro subprojeto nosso, que é o AgriHub Space. O Space é o lugar em que a gente roda um programa de aceleração equity free para startups em fase de tração. O que é isso, tá? Quando eu estou falando que é equity free, eu estou dizendo que eu não vou pegar a participação dessa startup. Diferente de outras aceleradoras que fazem um investimento e pegam a participação dessas startups, se tornam sócias dessa startup, nós optamos por fazer um modelo diferente. Nós não fazemos investimento, não pegamos participação, e em troca, a gente quer que vocês venham a Cuiabá, fiquem no nosso lugar aqui, né, no nosso, vamos dizer assim, no nosso espaço, literalmente, lá, e ali a gente vai realizar um trabalho de mentoria, acesso ao mercado, realização de provas de conceito e teste, junto com os produtores aqui de Mato Grosso. Então, por isso que é importante eu pegar startups que estão em fase de tração, ou seja, são aquelas startups que estão mais no final da régua de desenvolvimento de startup. Esse cara já tem um produto que tem um fit com o mercado, esse cara já tem cliente e ele está olhando agora como que ele consegue tracionar mais, como que ele consegue vender mais, crescer muito mais. Então, eu seleciono essas startups e elas vêm aqui para Cuiabá. A gente está rodando o primeiro batch de aceleração aqui ainda, com 15 startups do Brasil todo, trabalhando junto conosco aqui. Mas, se vocês olharem para todos os projetos aqui que eu tenho em outras atividades, o meu foco sempre é resolução da demanda do produtor rural. A gente tem essa pergunta a todo momento em tudo que a gente vai fazendo. Nós recebemos vários convites para outros trabalhos, para trabalhar junto com a AgriHub e tudo mais, e a nossa pergunta sempre é, eu trabalhando junto com isso, eu de fato ajudo a resolver a demanda do meu produtor rural, seja do Mato Grosso ou Brasil? Se a resposta for não, a gente já sabe que não tem fit com o que a gente faz, então acaba saindo do nosso radar. Então é muito importante para nós, né, dentro do nosso modelo de negócio, entender que a nossa segmentação de clientes é, de fato, ajudar na resolução das demandas do produtor rural. Essa é a nossa proposta de valor dentro aqui do AgriHub. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso, né? Assim que eu sair aqui da apresentação e voltar para o chat, para o nosso Google Meets, eu vou continuar falando aqui um pouquinho com vocês aqui, só para vocês, para eu passar alguns links, algumas coisas que podem ser interessantes para vocês. Então, aquilo ali, pessoal, só para resumir, ecossistema empreendedor que tenta se conectar às dores do produtor rural, ele faz esse trabalho de conversar com o produtor rural. Ele vai atrás do produtor rural e entende o que esse cara precisa. Simples assim. Não tem muito segredo, né, do que isso. Não tem como eu pensar em alguma solução se eu não entendo do meu cliente. Tá? Esse é o resumo da ópera toda aqui. O que eu queria falar para vocês é que o maior evento de startups e empreendedorismo da América Latina se uniu com o maior evento de startups e empreendedorismo do Brasil. E vão fazer o Case Startup Summit, né? Ele já está aí com inscrições abertas, vai ser online, gratuito, aí todo mundo pode participar. Eu estou colocando agora aqui no chat do Google Meet para vocês. Então, vocês vão ver que nessa página que eu vou mandar tem várias bandeirinhas dos estados das unidades de federação do Brasil. Cliquem lá, procurem a de São Paulo, se você for de São Paulo, se você for de outro estado, procure do seu estado, e é uma forma que a gente coloca de assinar as bandeiras. Essa bandeira que eu estou aqui atrás, a deixa para eu falar dela, é justamente isso. Todo ano, os embaixadores do Case e do Startup Summit recebem essa bandeira, e aí ele roda a sua cidade e coleta a assinatura dos membros daquela comunidade. Infelizmente, pela pandemia, a gente não consegue fazer isso, e a forma foi criar uma assinatura virtual. Então, assinem lá, se quiser, assinem todas as bandeiras, deixe sua mensagem e tudo mais, vale alguma coisa. Eu não sou da comunidade do Rio Grande do Sul, mas eu assinei do Rio Grande do Sul também, porque os caras sempre trabalharam junto comigo, então fiquem à vontade. Se por acaso você tem alguma startup, mudando de assunto já, né? Se você tem alguma startup que está em alguma fase e você tem um interesse em se relacionar com o Ambev, aqui também tem um link do Ambev Startups, é um programa de inovação aberto da Ambev. Então, do grão ao copo. Você tem uma solução focada na produção, sei lá, de cevada, de milho, de arroz, serve para a Ambev. Ah, não, Fábio, eu tenho uma solução focada em varejo, em entrega. Tudo bem, pode falar com a Ambev também, eles estão de olho ali querendo fazer inovação aberta.
Para fechar, então, essa aqui minha fala, né, quem quiser se conectar a mim aí, continuar algum outro papo, esse link é do meu LinkedIn, tá? Fiquem à vontade de mandar uma solicitação, a gente pode estender aí o nosso bate-papo depois aí também. Augusto, acho que é isso, até estourei o tempo que eu falei para você que eu ia falar, mas obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar, e agora eu fico aqui disponível aí para todo mundo, quem tiver qualquer dúvida aí, se eu souber eu vou responder. Maravilha, meu caro Fábio, muito obrigado mesmo pelas tuas palavras, tá? Pelo teu entusiasmo, isso é contagiante, é sempre importante, principalmente porque temos muitos jovens, né, estudantes aqui, graduação, pós, mas isso é muito importante para nós. Parabéns pelo teu trabalho, tá? Eu tenho algumas perguntas, algumas curiosidades, mas eu sempre gosto de deixar primeiro para os nossos convidados. Eu também queria só te apresentar aqui, como a gente gosta de fazer, algumas instituições, as instituições das pessoas, os locais das pessoas que estão participando, tá? Eu fui tentando fazer uma coletânea aqui, provavelmente eu esqueci de alguém, mas enfim, nós temos várias pessoas de Alagoinhas da Bahia, do Instituto Federal Baiano, tá? Do curso de agroecologia, vários colegas, temos pessoas de São Luís do Maranhão, Rio Grande do Sul, Pelotas, São Lourenço do Sul, Bento Gonçalves, aqui de São Paulo, tem Santa Cruz da Conceição, fica o nosso abraço aí para o nosso colega Márcio Docema, tá? Da CAT, está conosco, Botucatu, São Paulo, uns quantos, Araras, aqui pertinho, temos um colega... Botucatu é do ladinho de Amarela, já lembrei de casa, já, saudade de casa. Nós temos o colega Aristides, que é de Angola, tá? Está prestigiando a gente. Legal. Instituições, nós temos vários colegas da FMVZ, da FZE, daqui de Pirassununga, de São Paulo, vários institutos federais de educação, tá? UFSCar, Unesp, FURG, UFLA, eu acho que, de uma forma geral, tentei passar aí um panorama geral. Agora, Fábio, a gente costuma... eu queria deixar aberto se algum colega quiser fazer alguma pergunta oral, tá? Aí a gente pede para se inscrever. Quem quiser fazer a pergunta oral, que, por favor, se inscreva ali. Eu quero fazer oral, só para a gente manter uma ordem, tá? Senão eu junto com as meninas, as nossas colegas, a Vanessa e a Laia, a gente vai fazendo um bate-bola e vai lendo as perguntas dos colegas e vai falando para você, tá? Eu também ia mandar um abraço para o professor Vicentim, nosso ex-diretor, que está prestigiando aqui a nossa palestra. Então, boa noite ao professor Vicentim. Vamos lá. Então, nosso colega Gustavo, que você conheceu, né? Gustavo Lineu Sartorello, nosso doutorando, ele pergunta, né, qual é a nossa percepção sobre o quanto o ambiente universitário está preparando os futuros profissionais para o desafio de empreender. Você pode falar, ficar à vontade, viu, Fábio? Não é porque você tem que ter papas na língua, de forma alguma, por favor. A sua opinião sincera. Ótimo. Bom, eu realmente acho que a gente não está preparando ele para o empreendedorismo. Assim, a resposta mais direta possível é essa. Tanto só para vocês terem uma ideia, esse mesmo evento que eu acabei de falar, o Case Startup Summit, ele realiza dentro dele o Startup Award, né, que são 13 categorias, né, que, vamos falar, reconhecem pessoas, instituições que estão falando de empreendedorismo. Uma delas é a questão de universidades e a outra a categoria de educação. Então, a gente vê ali que são poucas ainda instituições que entenderam que a gente precisa olhar para esse universo do empreendedorismo. Eu mesmo, né, como eu falei, eu não me formei há tanto tempo assim, mas em nenhum momento da minha graduação foi falado de empreendedorismo, foi falado de startups. Né? Imagina falar de startups em 2010, por exemplo, quando eu estava no meio da faculdade. Então, eu vejo muito claro isso, que as nossas universidades, de maneira geral, federais, estaduais, sei lá, até municipal, particulares, elas não estão olhando muito para isso, são algumas exceções. Só que o que acho que o paradoxo de tudo isso é o que eu estava falando lá atrás. Como você pensa em inovação tecnológica, ou seja, algo novo que ganha mercado fora da universidade, se você não tem o P&D, né? E ele é realizado basicamente dentro da universidade, né? Então, isso é realmente aquele estado que a gente tem que ter nos professores,
logicamente, no conselho de diretores da universidade e tudo mais, mas também no aluno, né? Às vezes, de olhar para aquelas linhas de pesquisa dele, do professor ou de outros professores, e começar a fazer essas conexões com o mercado, de ver demandas que esse mercado possa ter para a gente solucionar. Eu acho que esse seria o maior esforço aí, de todos os cursos e universidades, de olhar para a pesquisa e o desenvolvimento que está rolando ali e ver se aquilo de fato vai ter alguma conexão com o mercado. E aí sim virar uma inovação. Maravilha. Obrigado. Acho que a próxima pergunta, quem vai fazer para você é a nossa colega Vanessa. Isso. O Márcio do SEMA pergunta: Fábio, os pequenos agricultores familiares têm condições técnicas e econômicas de serem clientes dessas startups? Olha, essa pergunta, toda palestra que eu faço, eu recebo. E a minha resposta é quase sempre não. É muito difícil, realmente, a gente pensar. E por vários motivos, né? Desde capacidade de investimento, pensando do lado do produtor, desse pequeno, ele tem uma capacidade de investimento mais reduzida, isso é um fato. Às vezes o nível de tecnificação dele já não é adequado para a adoção dessa tecnologia. Então, tem esses fatores do lado dele que dificultam bastante. A gente ainda tem o lado da própria startup que está fazendo essa tecnologia. Ela, quando vai criar uma solução, ela tem que pensar que ela tem que ser repetível e escalável e atender um cliente específico ali. Então, normalmente essas soluções estão sendo pensadas para quem vai permitir vender muito sem aumentar meu custo e fazer o menos de customização possível desse produto que eu tenho que entregar. Por isso que, às vezes, esse pequeno acaba ficando à margem desse olhar dessas startups. A minha visão com relação a isso ou são arranjos em os cooperativos que sejam desses produtores menores para que eles consigam ter uma escala para a adoção dessa tecnologia, e ali sim eu acho que é um dever, assim como de várias outras formas o governo tenta olhar para esses produtores, de criação de fato de alguma linha de crédito subsidiada para a adoção dessa tecnologia. E eu falo isso porque, diferente do grande, do médio grande, do gigante, no caso aqui de Mato Grosso que a gente tem também, esses caras, eles têm uma produção com base em escala. Então, para eles têm que produzir mesmo. Independente do que acontecer, no ano, eles vão ter que produzir, porque eles precisam produzir e ter aquela escala. Então, eles estão em uma economia de escala. O pequeno, na minha visão, ele tem que olhar de uma maneira diferente para a tecnologia. Ele tem que olhar para ela como um diferencial competitivo que pode garantir a sobrevivência do negócio dele. Ele não vai ganhar escala. Então, ele tem que ser diferente ali para conseguir se inserir. E mais uma vez, é um paradoxo. Como eu consigo usar essa tecnologia para ter um ganho de competitividade e bater de frente com esses grandes, sendo que eu não tenho lá atrás uma capacidade de investimento e um preparo técnico para usar. Então, é bem complexo essa questão e não é que a gente não possa depender de governo, mas nessa situação eu olho e vejo uma alternativa, de fato, uma criação de linhas de crédito mais específico para esses produtores, para que eles consigam, de fato, acessar essas tecnologias. Maravilha, Fábio, obrigado. Tem mais uma pergunta, nosso colega Laia vai te fazer. Boa noite, Fábio. Parabéns pela palestra, foi muito rica. Uma pergunta do Gustavo Sartorello, ele pergunta em relação aos incentivos políticos e fiscais para a criação e manutenção de ambientes de inovação. Como está e quais as perspectivas nesse sentido? Bom, não é um negócio que eu acompanho de perto, não tenho muita experiência para poder falar. O único exemplo que eu posso ter para falar disso, né, em relação aí à criação e manutenção desses ambientes de inovação, foi o que a gente viu acontecendo, vou falar aqui do meu estado, porque foi o que eu lembrei agora, que eu tenho conhecimento. Então, aqui a gente tem a FAPEMAD, que acho que é uma fundação de amparo à pesquisa de Mato Grosso, é tipo a FAPESP de vocês aí. Então, ela criou um edital justamente para quem tem o interesse de criar ou fazer a manutenção desses ambientes de inovação sobre qualquer tipo de segmento, pode ser para água, saúde, o que quer que seja, eles criaram essa linha
de crédito. É a única que eu fiquei sabendo aqui do meu estado, mas muito porque o Fábio não olha para esse mercado, para essas políticas voltadas à criação desses ambientes. Então, não tem muito conhecimento de causa para falar sobre isso. Ok, beleza. Mas, de qualquer forma, o próprio estado do Mato Grosso, né, Fábio, já nos dá uma demonstração de uma certa organização, vamos chamar assim, institucional, não vamos falar de pública, né, mas institucional, né? Só o fato de você ter uma federação da agricultura, obviamente o seu cenário junto, né? E o IMEA, enfim, já há uma configuração, né, até pela própria importância estratégica e econômica que o setor tem, onde existe uma, digamos assim, uma coordenação de esforços, né? Eu acho que isso está fazendo uma diferença muito grande aí para você, sabe? Esse envolvimento institucional que dá força ao movimento, né? Então, e assim, dá para expandir mais isso aí, viu, professor? Você falando agora, pensando por essa lógica, quando a gente olha para o nosso ecossistema como um todo, a gente tem, e tinha antes principalmente, ações descoordenadas entre esses atores. De fato, como eu disse lá atrás, a gente olhava todo mundo para esse desenvolvimento e favorecimento de que novas tecnologias e startups surgiam. Só que era meio descoordenado. Então, veio muito da iniciativa do Sistema S mato-grossense, uma coordenação de ação para promover isso. E por que eu estou falando isso? De maneira inédita, em Mato Grosso e Brasil, a gente juntou 4 sistemas S diferentes para falar junto de inovação tecnológica. Então, a gente juntou o Rural, através do Senai, o Senai para a indústria, o Senac para o comércio, o Sebrae, que é o micro e pequeno empreendedor. Todos eles se uniram e falaram, poxa, a gente tem projetos aqui que precisam de mais capacitação, de mais acesso ao mercado, né? Então, por que a gente não cria um programa de pré-aceleração, né, para isso? Por que a gente não cria formas e maneiras que esses caras consigam continuar o desenvolvimento deles? E aí, quando a gente pega e olha, o Sistema S é praticamente uma paraestatal, tá, pessoal? Quando a gente olha várias paraestatais do Estado fazendo isso, obviamente que outros atores começam a olhar para isso e vai rebanhando novos parceiros. Então, vem junto o pessoal do Parque Tecnológico do Mato Grosso, que quer trabalhar junto, vem a Secretaria de Estado de Inovação, Tecnologia e tudo mais, vem o município querendo olhar também como que pode se inserir, afinal de contas está acontecendo tudo dentro da capital. Então, a gente vai rebanhando e mais pessoas começam a compartilhar dessa visão. E isso que é o status de um ecossistema em desenvolvimento, diferente de outros ecossistemas que já atingiram um patamar de desenvolvidos, vamos dizer assim, como você lá atrás, Florianópolis, Recife, no Porto Digital. Então, sim, professor, de fato a gente tem esse movimento institucional pensando no favorecimento desse ambiente de inovação tecnológica. Legal, eu estou te perguntando isso até para reforçar um pouco, que nós temos colegas assistindo, nós temos um projeto de pesquisa aqui junto à FAPESP, que está sendo coordenado pela FZEA, né, mas a gente está participando, e o objetivo é exatamente tentar entender, inclusive é um projeto com 5 países, tá? É ibero-americano, então é Brasil, Colômbia, Chile, Espanha e Portugal, e o objetivo é exatamente estudar os ecossistemas de inovação para a GTEx, então o foco é agronegócio, e tentar entender quais são os fatores que determinam o sucesso maior ou menor das startups, ou enfim, de todo esse esforço. E por isso que eu estou chamando a atenção, porque me parece que o estado do Mato Grosso é um case, digamos assim, de sucesso no Brasil, em termos institucionais, principalmente pegando o agro, né, que é um setor muito grande, mas, por outro lado, é um setor difícil de você organizar, digamos assim, por ser muito grande também, e por ser muito diverso, disperso, heterogêneo. Então, eu estou fazendo esse comentário aqui até para os colegas escutarem, porque me parece que o caso de vocês é um excelente caso de estudo de sucesso de um ambiente, enfim, de políticas institucionais, público-privadas, vamos chamar assim, que estão fazendo as coisas acontecerem. Então, me parece muito interessante isso daí, tá? Então, acho que é um caso, é um modelo para nós no agro, porque é o que você falou, a gente tem iniciativas super bem-sucedidas em Piracicaba, por exemplo, Exalquitec, por exemplo, e outros, sim, né? Mas ainda assim, não sei se a gente pode chamar de pontuais, né? Não há um movimento, digamos assim, maior, né? De vulto que possa estar fazendo isso tudo, né? Como vocês estão fazendo aí? Eu acho que
muda um pouco, né, a forma como essas coisas nasceram, né? A gente nasceu com esse... eu falo claramente, a gente não nasceu para falar de tecnologia. Eu não estou aqui interessado em desenvolver tecnologia, estou interessado em resolver o problema do produtor rural. É diferente, por exemplo, de quando você está no ambiente da Exaltec, que é um polo de desenvolvimento da tecnologia, obviamente para resolver o problema do produtor rural tem essa pegada de mercado, mas é diferente o que, né, eu acho que o nascer. E ainda nesse contexto institucional, quando a gente extrapola para o nacional, o motivo de eu citar aquelas pessoas ali atrás, né, no slide da relação com a agro, são porque são pessoas que, de alguma forma, junto conosco, lá atrás, em 2016, quando a gente começou nessa andança, se relacionaram com a gente e ora está se relacionando mais ou menos, porque a gente tenta trabalhar em rede, de maneira nacional. Obviamente, quando a gente pensa no ecossistema já regional, no estado, já é complicado de vários atores. Nacionalmente se torna mais complicado ainda. E cada um tem, de fato, seus interesses, seus trabalhos e como as coisas vão acontecer. Então, é importante a gente ter essa noção do que a gente está fazendo aqui e entender que isso pode reverberar em outros estados. Veja o AgroApp da CNA, né? Esse ano foi para todas as unidades da federação. E é isso que é o mais interessante de você começar. Quando a gente lembra daquele artigo do Daniel lá, falando que tem que ter um case de sucesso, eu coloco, de fato, o AgriHub como esse case de sucesso no ambiente de representação de classe, falar de arquitetos no Brasil, porque, de fato, vem dando certo. Com muito esforço, com percalço e tudo mais, mas vem dando certo. Uhum. E perfeito. E o que eu achei muito interessante que você falou é a questão do Vale do Silício ali, né? E geralmente quando a gente fala em todo esse movimento de empreendedorismo e etc., a gente já pensa assim, high-tech, né? E é inevitável pensar nesse Steve Jobs em primeiro lugar, né? E o que eu acho legal, o teu enfoque, é que você enfoca muito a questão do regional, né, do local, das peculiaridades. Os problemas são diferentes, consequentemente as soluções são diferentes, e não necessariamente passam por altíssima tecnologia. De repente você tem inovação em processos ou até em produtos mais simples, mas que vão resolver as dores do produtor rural. Isso eu falo muito para os alunos, né? A gente não tem que ficar imaginando uma coisa de outro mundo, de repente coisas mais simples vão nos trazer retornos muito mais significativos, né? Porque o que eu sempre digo, né, os problemas são muito básicos na agropecuária. São problemas muito básicos. Né? Não adianta a gente ficar pensando em coisa mega sofisticada, sendo que o produtor aqui do nosso lado está com as maiores carências do mundo. Né? Então, assim, eu acho que esse enfoque que você dá de desvincular do Vale do Silício, achei brilhante isso daí, e gostei muito da questão da valorização regional. Claro, a gente sabe disso, mas nem sempre, né, nos falam com essa clareza, né, da importância de você realmente desenvolver, criar soluções locais, com as peculiaridades, com as limitações e as vantagens locais. Né? Então, e isso me parece uma coisa muito importante, né? Porque senão a gente fica querendo fazer alguma coisa pensando, sei lá, né, numa coisa que está longe de nós, ou no mercado que está distante de nós, ou em pessoas que estão distantes de nós, e, na verdade, a gente tem condições de desenvolver algo local. Então, acho que isso está muito, inclusive, muito linkado com o conceito filosófico lá da sustentabilidade, né, do desenvolvimento local. Eu achei um enfoque muito interessante isso daí. Tá? Eu acho que assim, é até engraçado falar nisso aqui, né, mas a gente tem que... O mundo é muito grande, como você disse, às vezes as soluções vão ser totalmente diferentes de um lugar para o outro, e eu acho que, com exceção de Israel, todo o restante do mundo tem que pensar em solução local. Israel não tem população, gente, para a solução que eles estão criando lá. Então, se o cara que está lá em Israel pensar, não, eu vou criar uma solução para Israel, o mercado dele é mercado de nicho. Então, o cara que está lá em Israel, e a gente sabe que Israel é um grande case de um ecossistema de empreendedor e de inovação, os caras são criados para pensar para o mundo. Né? Então, quando você vê lá, se injecta, quantos caras criaram aquela injeção lá para... Não é que a gente está acostumado com a vacinação de aftosa, é uma outra mais nova. Os caras não pensaram para o rebanho bovino deles. Eles pensaram para o rebanho do Brasil, da Índia, dos Estados Unidos, para vacinação, porque lá não tem. Né? Agora, isso é legal, que eles conseguiram
também, mesmo pensando para o mundo, resolveu os problemas locais deles, né? Porque eles não tinham que ser, a questão de água para eles era um troço absurdo, né? Eles tinham que, de alguma forma, ter água. Então, eles, por meio de pesquisa, de desenvolvimento, da inovação, bem high-tech, eles conseguiram criar uma solução que fosse viável para a realidade deles. E pensando em ecossistema, né, professor, eu acho que a gente tem que olhar, sim, para o regional. E pensando em startups também, né? A gente, quando está desenvolvendo uma solução, a gente pode começar regional, e depois você vai expandindo, né? A gente não vê, diferente de, vamos pegar, o Magalu é uma spin-off do Magazine Luiza, né? Diferente do Magalu, que pode começar desse tamanho, com o super app, uma startup vai começar pequena, resolvendo um problema para depois ir crescendo. Então, essa lógica, assim, de você pensar no regional, nas características e potencialidades locais, é bem acertada. E eu coloco um ponto a mais, resolva um problema, né? E aí você consegue depois ir melhorando com o tempo. Maravilha, meu caro. Temos mais uma pergunta, acho que a Vanessa vai fazer para você. A próxima pergunta é da Cecília. Ela fala, dia 19 de outubro será o Dia Nacional da Inovação, e o MCTI vai publicar a Política Nacional de Inovação para consulta pública. Algum comentário sobre essa iniciativa federal? A gente vai ter que ver a carta, né, essa consulta primeiro, ver o que eles estão colocando lá dentro, né? Eu não tenho noção do que eles estão colocando lá, mas só o fato de ter essa movimentação, de ter essa consulta, de ver o que precisa, o que o ecossistema nacional está entendendo para essa política de inovação brasileira, eu já acho isso muito interessante. Inclusive, é importante falar que eu esqueci o nome agora, do cara, não do Marcos Pontes, que é o ministro, mas do secretário de inovação, eu acho que eles chamam assim lá dentro, eu esqueci o nome dele. Ele tem uma visão que eu acho muito interessante. Ele está realmente querendo levar inovação para as extremidades, né, para longe de Brasília. Então, eles criaram um programa que se chama Teias da Inovação, e a pegada é justamente isso, levar esses conteúdos, levar investimentos, criar centros de referência em inovação tecnológica para segmentos específicos, longe de Brasília, longe de grandes centros como São Paulo, Florianópolis, Porto Digital, por aí, justamente porque a intenção é olhar para esse regional para que o desenvolvimento aconteça. E, nesse sentido, eu espero coisas boas vindo do MCTI, dado a minha experiência com eles recentemente, aí, de novembro do ano passado para cá, vendo o trabalho deles, aí, o que eles estão fazendo. Eu tenho uma experiência boa. Vamos ver o que sai nessa consulta pública. Eu vou olhar ela com certeza. Legal, mais uma pergunta, Laia vai fazer. Fábio, pergunta da Thaísa. As possibilidades de inovação no semiárido são imensas. A distância do mercado consumidor e das grandes metrópoles influencia negativamente este desenvolvimento? Sinto muita dificuldade em desenvolver um produto na região por falta de apoio e descrédito. O que pode ser feito? São duas perguntas bem complexas, assim, se ter uma resposta talvez certa ou não, é muito mais uma visão que eu tenho, tá? Eu acho que a gente tem que pensar, assim, no seu mercado consumidor, tá? Se o seu mercado ele está um pouco restrito, você pode, na minha visão, pensar em soluções mais digitais ainda. Eu não sei que tipo de problema você quer resolver, não sei nada e tudo mais, mas suponhamos que seja questão de comercialização. A questão de comercialização é uma forma de você acabar com essa barreira local de vendas do seu produto e pensar um nível maior, atingir inclusive grandes centros, né, longe da sua cidade. Então, cabe um estudo muito claro do que você pretende fazer, de qual é o seu mercado e tudo mais. E, às vezes, é o que a gente estava falando do regional. Por que não esquecer essas grandes metrópoles e olhar para o seu regional ali, no seu raio de 50, 100 quilômetros ali, do que você pode fazer? Com relação a essa questão de descrédito, de apoio e tudo mais, é uma mudança de cultura. Nem sempre todo mundo está preparado para isso. E, no meu caso, quando eu divido os meus produtores rurais numa curva normal, né, gaussiana, aí que a gente conhece,
eu tento primeiro, a todo momento, identificar quem são os caras que são os ditos early adopters, ou adotantes iniciais de tecnologia. Porque esses caras, eles realmente entendem o valor da tecnologia e estão dispostos a fazer essa adoção, minimizando esse problema seu de descrédito e apoio. E aí o produtor rural, ele é muito do eu faço porque o meu vizinho está fazendo. É por isso que a gente faz dia de campo até hoje. Faz quanto tempo que a gente está fazendo dia de campo no Brasil? É justamente para mostrar para o produtor rural que umas boas práticas de outro produtor podem dar certo na minha propriedade também. Então, se eu pego esses early adopters e começo a trabalhar junto com eles, para que depois, através de exposições, de campos, workshops, lives, né, e seja, eu posso começar a atingir outras camadas da minha curva normal de adoção de tecnologia por parte dos produtores rurais. Agora, eu enfrento esse problema seu aí de, às vezes, descrédito faz 3 anos e meio que eu estou na AgriHub. Então, não se frustre com isso. Na realidade, se alimente desse descrédito e trabalhe mais ainda para você conseguir entregar uma solução legal. Maravilha, Fábio. Eu tenho mais algumas perguntas aqui, que são minhas também, tá? Bom, primeiro é o seguinte, talvez as pessoas não sabem, mas você é um grande conhecedor da pecuária, tá? Eu conheço muito bem isso, porque você vem nos ajudando num projeto aí. Então, eu gostaria, sem querer abusar um pouco da tua boa vontade, mas eu gostaria que você fizesse, assim, um overview rapidinho da pecuária brasileira em termos das dores dos produtores, tá? Das dores dos pecuaristas, porque isso aí, de repente, vai dar ideia, né, para nossos alunos de veterinária, zootecnia, agronomia, pensarem aí, agroecologia, possíveis soluções. Então, será que você pode, assim, abusando do teu conhecimento em pecuária, fazer um overview, assim, das dores dos pecuaristas hoje? Com uma condição, eu quero 5% de cada startup criada, hein? Tudo bem, minha parte está feita. Ai, brincadeira, pessoal. Cara, eu tenho, para mim, a pecuária, ela tem possibilidades, acho que hoje, dado o foco que as startups deram no passado, muito maior do que na agricultura. Então, acho que o gap é muito maior da adoção de tecnologia. E se a gente for lembrar daquele pecuarista tradicional que malemar faz a compra do sal para dar para o boi e tudo mais lá, então a gente tem um universo aí de muita gente que pode adotar a tecnologia sim. Tá? Então o gap é enorme de tecnologias. De demandas, eu por conta, não foi nem trabalho do AgriHub, por conta de pecuaristas aí que eu fui conversando, eu ia lançando essa meio que mapeamento de problemas, até para pensar se eu poderia ou não me aventurar nesse empreendedorismo aí. E para mim, assim, top 1 de problemas na pecuária é que o cara não sabe quanto tem de comida no pasto. Ponto. Ele não sabe. Assim, você me desculpa, eu sei que teve muita pesquisa em volta e tudo mais, mas aquela régua para medir a altura do capim, ou jogar o quadrado lá que tem a medida certa para você estimar a quantidade de pasto, é muito complicado. É muito trabalhoso. E hoje, pelas tecnologias disponíveis que a gente tem, facilmente e barato nós conseguiríamos ter estimativas bem precisas da quantidade de pasto. Esse é o primeiro ponto. Se eu sei quanto eu tenho de pasto, eu consigo fazer manejo do gado. Então, acho que esse é o primeiro. Depois, é bem complicado. Vocês devem lembrar que se eu vou pesar gado, eu tenho que trazer os caras para o curral, passar numa balança, aí não sei o quê, aí causa um estresse, aí passa um dia lá querendo comer menos e tal. Tem todo um impacto ali em si. Então, eu tenho que pensar alguma forma também de pesar, de contar, de identificar melhor esse gado. Então, só aí já são 4 problemas, que são problemas básicos. Saber quanto tem de comida, saber quanto está pesando, quem são e qualquer outro. Pesar. Enfim, são problemas básicos da pecuária que para você aferir os índices zootécnicos você vai precisar dessas informações. E muitas vezes não tem, sabe? Então a gente precisa pensar nisso. E aí vamos para muitos outros. Você tinha falando de confinamento. Pô, tem alguma forma de eu conseguir quantificar quanto que sobrou no coxo depois que eu dei a ração para o gado? De uma maneira automatizada? Do que eu tenho que ficar fazendo a leitura do coxo todo dia, 2 vezes, 3 vezes por dia? Tem como eu conseguir, sei lá,
Vamos pensar em mais alguma coisa aí que eles me falaram. Mas eu lembrei aqui agora. Eles comentaram comigo que os produtores falaram de um problema não era nem problema de mão de obra, era problema da produtividade da mão de obra. Foi dessa forma que eles colocaram. Então, ver o nível desse pecuarista que eles estão querendo saber. Eles sabem que eles têm problema, às vezes, contratar um capataz, um colaborador lá na fazenda que não seja bom. Então, ele já está preocupado em olhar para a produtividade desse cara. Será que esse cara tem alguma forma de eu medir a produtividade desse meu colaborador e eu conseguir tomar uma decisão melhor ou pior para esse cara? Também foi um problema que veio deles. Enfim, que eu me lembro agora aqui de cabeça foi esse, mas eu sei que tem bastante gente tentando aí, mas ninguém conseguiu chegar primeiro ainda lá no bebedouro para beber água limpa na questão de quantificar quanto tem de pasto lá nos talhões da fazenda aí. Para mim, esse é o top 1. Se esse resolver isso, acho que o resto vem de bandeja. Assim. Tá ótimo, muito obrigado. Lembrei de mais uma coisa, né? Eu pensei muito na fazenda, mas se a gente andar só um elozinho para frente, tem o frigorífico também, gente. E classificação de carcaça é muito fácil, a gente faz isso com um olhar humano. Você coloca uma máquina e fala que isso aqui é assim, esse é assado, a máquina aprende e pronto. Eu vou melhorar muito a minha capacidade de processamento de carcaças, de avaliação dessas carcaças e classificar elas de uma maneira melhor, porque assim como na agricultura, que a classificação de grãos é feita pelo urbano, e às vezes para eu vou conhecer o gameiro e gostar mais dele do que da vaca, eu classifico melhor o grão dele. A mesma coisa eu posso fazer com uma carcaça de um bovino. Conheço melhor o gameiro, ele me paga com uma cerveja todo final de semana na sexta, gosto mais dele, vou classificar melhor. E esse problema de subjetividade, tanto para grãos quanto para carcaça bovina, é real. Então, se eu ensino uma máquina o que é uma coisa e o que é outra coisa, esse problema se vai. Muito bom, já apareceram aí 5 ou 6 ideias, tá? Para serem pesquisadas, né, estudadas aí pelos nossos estudantes. Tá? Muito bom. E tem tecnologia na academia pronta para fazer essa solução. Então. Eu queria te perguntar o seguinte, no ecossistema de vocês aí, como é que está? Eu vi muito rapidamente hoje, acho que é a FATEC, né, alguma coisa assim, eu queria saber como é que estão o braço universitário dentro do ecossistema de vocês aí. Você pode falar de algumas instituições, quem são? Como é que vocês estão se relacionando com universidades, principalmente? De maneira geral, a gente tem aqui no estado Universidade Federal, Estadual, Institutos Federais e entidades privadas. Quando a gente pensa nesse olhar para empreendedorismo, inovação tecnológica, né, startups principalmente, nós não vemos muita coisa vindo das universidades públicas. Né? Apesar de que na UFMT, que é a federal daqui, exista um escritório de inovação tecnológica, mesmo assim o enfoque é um pouco diferente. É mais uma preocupação de patente, né, de você garantir isso, e não você falar de inovação, de tecnologias exponenciais que, ao meu ver, podem mudar o mundo. É um cenário muito parecido na Unemate, muda um pouquinho no IFMT, por ser cursos até de graduação em alguns técnicos, né, mais rápidos, às vezes tem um movimento de professores que eu conheço focados no agro especificamente, que eles estão incutindo na cabeça dos alunos que, eu não quero TCC de prateleira, eu quero TCC de mercado. Então, a gente tem visto muitas coisas legais. Um grande exemplo que eu uso é de um guri que entendeu que tinha um problema muito sério para as algodoeiras, que era a perda desse algodão. A gente tem aquelas máquinas aqui em Mato Grosso, aquelas John Deere que já colhe, já enfarda o algodão, e literalmente ela enfarda e joga, fica num ponto qualquer, e depois, quando eu preciso levar para a algodoeira, eu não sei qual que foi primeiro, qual que foi por último. E quanto mais tempo, né, no ambiente tempo, essa fibra de algodão vai perdendo qualidade. Ele desenvolveu um sistema de rastreabilidade desses fardos de algodão. Automaticamente saiu o fardo, já tem lá um QR Code com geolocalização, o jeito que ele colocou lá, e aí eu consigo saber onde que está esse fardo. Lá na algodoeira eu consigo fazer, então, esse contato
esse mapeamento e depois a busca ativa desse fardo que foi colhido há mais tempo, evitando perdas na qualidade do fio. Eu achei muito interessante e é um TCC que foi provado, vamos dizer assim, no ambiente real de fazenda, no futuro. Né? Os caras têm mais de 150 mil cabeças de gado, não sei quantos mil hectares espalhados pelo Mato Grosso. Então, foi um ambiente muito real, foi uma validação muito forte. Saindo, então, desse ambiente público, olhando para o privado, aí a gente começa a ter uma situação um pouco melhor. Né? A Univag, por exemplo, que é a Universidade de Várzea Grande, ela todo ano roda um programa de pré-aceleração para projetos criados por alunos, somente alunos dentro da universidade. Além disso, disciplinas de inovação tecnológica tem todas as grades. Eu estava falando com psicologia e tem empreendedorismo em psicologia. Gente, psicologia, o cara vai abrir escritório, ele é um empreendedor. Então, ele tem que saber noções de empreendedorismo, sabe? Então, assim, a gente já vê uma educação empreendedora melhor vindo aí da Univag. A Fatec Senai, inclusive, ela é uma das finalistas do Startup Awards, justamente na categoria educação, por promover dentro dos cursos técnicos dela, não somente uma capacitação para o cara sair pronto para trabalhar numa fábrica, né, mas sim uma questão do cara conseguir ter essa visão empreendedora, realizam Grand Prix de inovação, enfim, fazem uma porrada de coisa lá assim também. Então, eu falo muito então, né, eu acho que olhando para esse cenário de universidade, desses atores do ecossistema, eu vejo as universidades particulares mais à frente, mais adiantadas assim, do que as públicas aqui em Mato Grosso. Maravilha, meu caro, maravilha. Você é paranaense, né? Não? Paulista? Sou paulista de Avaré. Paulista, tá certo, tá. Então, eu queria deixar mais uma mensagem, né? Eu gosto muito de falar isso para os nossos jovens estudantes. Eu digo, o nosso país é riquíssimo, é lindíssimo. O Mato Grosso, por exemplo, é um estado maravilhoso, pessoal. Eu vejo muita gente se forma e não quer sair daqui de perto, pelo amor de Deus. Olha o que é o tamanho desse país, entendeu? Um país a ser colonizado ainda, entendeu? Então, saiam daqui, vão para essas regiões. A gente tem muita coisa, né, para fazer, para criar, para empreender. Então, o teu exemplo é um exemplo muito bonito, tá? Você prestigiar, né, a bandeira do Estado que te acolheu com tanto carinho, sim, desde quando praticamente você se formou. Então, isso é uma coisa muito legal, que sirva de exemplo para os nossos jovens estudantes, né? Vamos, enfim, explorar o nosso país. Isso é uma coisa muito legal. Eu tenho uma última pergunta aqui, eu fiquei pensando, na verdade, era a minha primeira pergunta, mais importante de todas, né? Mas ela é um pouco pessoal. Aí eu fiquei pensando aqui como é que eu vou fazer essa pergunta, mas eu vou fazer, né? Porque eu não ligo muito, né? Eu queria, assim, te parabenizar pela iniciativa da questão da diversidade, tá? E não só pela iniciativa da diversidade em si, a questão das populações negras, a questão das populações indígenas, né, vamos chamar assim, nativas, LGBTQIA+, que você falou. E a minha pergunta é a seguinte, né, a minha admiração e minha pergunta é como que você vem trabalhando essas questões que são extremamente delicadas num cenário que é um cenário conservador, que é o agronegócio. Não dá para dizer que não é, porque ele é. A gente sabe que é. Então, eu queria muito te ouvir em relação a isso, porque eu achei isso uma coisa muito legal. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho para nós, né, como é que vem sendo esse trabalho que você vem fazendo, o quanto de resistência você vem enfrentando, porque é uma coisa admirável, né? É uma coisa admirável. Essa é a nossa última pergunta para você. Legal. E é uma pergunta inédita para eu responder, mas que, por acaso, eu já tive algumas reflexões com relação a isso, né? Quando a gente está ali naquele café de domingo, olhando paisagem na rede, assim, a gente tem essas reflexões que são bem importantes para a nossa vida. Eu acho que eu vou falar um pouquinho no geral e depois eu vou fazer um recorte melhor, assim, para a questão racial mesmo, porque é onde eu posso ter autoridade e direito de fala a respeito. O que eu vejo, de fato, é esse tradicionalismo exacerbado dentro do agro, né? Então, quando eu vou dentro do agro falar de inovação tecnológica, isso por si só já causa uma estranheza muito grande. E quando eu estou dentro desse ambiente de inovação tecnológica, eu, aqui dentro, consigo fazer esse trabalho, principalmente de equidade de gênero, né? Eu consigo trabalhar, colocar mais mulherada para falar, para fazer, mostrar que elas estão no agro também, mas porque eu estou dentro de um recorte tecnológico, talvez que eu tenha certas liberdades
que não existem em outros cenários, né? Eu, durante toda a minha carreira profissional, entrando já na questão racial, eu tive que ter uma adequação clara ao ambiente que eu estava. Em momento algum, o Fábio poderia estar usando o Black Power, né? Então, vocês imaginem como é. E aí remete ao principal da nossa sociedade, que, de fato, é racista e é um racismo estrutural que está incutido dentro da nossa sociedade. Então, eu, Fábio, me descobrir cada vez mais negro e assumir essa negritude por si só, em silêncio, pela minha postura, pela forma que eu me visto, pelo meu cabelo e por tudo mais, é sim uma forma de falar sem falar e abalar essas estruturas. E como eu tenho uma certa liberdade, estou meio veiaco dentro do sistema, eu começo a perguntar quando as coisas estão acontecendo. Vamos fazer um evento. Aí você vê o palco, homem, branco, cis e tal. Por que tem uma mina ali falando? Tá entendendo? Por que tem um preto ali falando? Né? E por que tem um transgênero ali falando? Então, realmente um negócio bem complicado, mas por eu acreditar que eu tenho uma carreira legal, tenho uma certa autoridade, e estou, no português bem claro, cagando para o que estão pensando ou não do que eu faço, do meu cabelo e tudo mais, eu acabo fazendo, e isso em nenhum momento me impediu de continuar gostando. Na realidade, isso trouxe mais benefícios ainda para mim, entendeu? E eu acho que isso é o principal legado que eu estou tentando deixar dentro da minha comunidade, né? E dentro do meu emprego também. Realmente falar. Então, você vê o Fábio usando um black, aí você vê uma mina que alisava o cabelo toda vez para se enquadrar dentro de um ambiente no agro, e aí você vê ela chegando com aquele cabelão cacheado maravilhoso. Lá, assim, tipo, isso é muito lindo, né? Aí você vê uma empresa igual a EMEA que tinha uma menina que estava passando por uma transição, eu não sei o termo correto agora, tá, gente? Passando por uma transição de sexo. Ela era menina, mas se identificava como homem e dava um tratamento hormonal para se identificar de fato como homem. E aí você vê uma pessoa dessa dentro do ambiente do agro, isso é muito louco, assim, sabe? É para entrar em parafuso a cabecinha de quem fica no seu quadrado. E eu acho que essas discussões, todas elas, seja transgêneros, racial, indígenas, quilombolas, PCDs e tudo mais, elas têm que ser feitas, em todos esses ambientes, em todas essas esferas. É por isso que quando eu assumi essa área de inclusão, de diversidade, de representatividade, foi justamente para, ora, racializar o debate, ora, questionar por que não tem menina, não tem PCD, não tem indígena, não tem LGBTQIA+. Tudo isso faz parte de um processo, de uma vontade, uma inquietude minha, realmente, de que não dá para ficar da forma como está. E a gente tem que realmente questionar, colocar o bode na sala e trabalhar isso. E foi por isso que eu fui seguindo dessa maneira. E aí o mais engraçado é que hoje passa o presidente da minha federação, ele olha pro meu cabelo, tá grande seu cabelo? Eu falo, pois é, tá grande, né, seu Normando? Ele fala, tá, mas tá bem da hora. Beleza, entendeu? E é assim, né, que as coisas são. Eu acho que a gente tem que, sim, se adequar e respeitar normas e normativas do ambiente em que a gente trabalha, mas eu não acredito, por exemplo, que elas tenham que moldar uma individualidade. E é por isso que eu uso o meu blequinho, corto o meu bigode fininho mesmo, entendeu? Uso a minha camisa do Malcolm X, do King, Muhammad Ali, e entre outros, né, de nascimento aqui do Brasil, para justamente falar que, cara, eu estou numa batalha dentro do meu ambiente de trabalho, sim, mas ela é muito maior e transcende o que eu estou fazendo aqui. Ela é uma batalha no Brasil e assim que vai, entendeu? Então sempre é uma questão de luta aí também. Acho que eu falei, não sei se eu respondi, mas enfim. Opa, super respondeu, muito obrigado. Muito obrigado, nós precisamos mais disso, o país precisa mais disso, mais de pessoas como você, e o nosso setor precisa mais disso, é um setor muito conservador, lamentavelmente, tá? Então nós precisamos mais de pessoas como você.
Então, já meio que nos despedindo, eu queria te parabenizar pelo teu trabalho técnico, empreendedor, e também pelo teu trabalho cidadão, digamos assim, que você vem desenvolvendo e que você resumiu agora na tua última fala aí, tá? Da minha parte era isso. Eu gostaria de mais uma vez te parabenizar por tudo, Fábio, de agradecer por você ter aceitado estar aqui com a gente, contribuiu muito. Aí eu ainda vou continuar te enchendo o saco, te perguntando um monte de coisa sobre bovinocultura, sobre mercado de boi e outras coisas, tá? Eu, Gustavo e outros colegas, que têm nos ajudado bastante. Tem vários elogios a você aqui no chat, depois eu posso te mandar, a gente está gravando, depois eu posso te mandar isso tudo, mas muitos elogios. Estou dando uma olhadinha aqui também. Você vai vendo aí. Então, mais uma vez, meu caro, eu te agradeço, eu vou te passar a palavra para você se despedir. Antes disso, eu queria agradecer, né, não só a você, mas agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui conosco hoje. Muito obrigado, pessoal, a todos vocês. Agradecer ao nosso trio de ouro aí dos diálogos, então a Lai, a Vanessa e o Rafael, que sempre nos ajudam muito. E era isso. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu te passo a palavra para você fazer a despedida, e assim que você parar de falar, a gente encerra a nossa gravação e a nossa transmissão. Obrigado, Fábio, boa noite a você, boa noite a todos. Só satisfação, só coisa boa, né, professor? Eu acho que poder compartilhar conhecimento é sempre bom, e encerrar podendo passar essa mensagem aí, de fato, de empoderamento, de assumir quem você é, da forma como você é e porque você quer ser assim. Eu acho que não poderia terminar melhor. Eu acho que esse papo tem muito pano ainda para a manga, se a gente falar de agro, falar de inovação no agro, falar de pecuária, falar de racismo e tudo mais. E é por isso que eu passei meu contato no LinkedIn. Então, quem quiser continuar esse papo, quiser saber mais ou menos o que a gente está fazendo, as ações que já fizemos, as que estão em curso, coletar alguns insights para poder fazer o mesmo aí, assim, poxa, eu sou totalmente aberto aí para fazer isso aí, não tem problema algum. Então, como eu disse, só coisa boa. Muito obrigado por vocês ficarem aqui esse tempinho, e eu estou à disposição. Muito obrigado, professor. Tchau, tchau. Boa noite a todo mundo.